Olá! Seja muito bem-vinda a mais uma Sala Live especial aqui de domingo, sempre com os temas mais demandados aqui nas minhas redes sociais. E nessa semana, nos temas mais discutidos, né, mais debatidos, foram as ações da Vale, desempenho das ações da Vale. Lembrando que nessa última quinta-feira, né, se você estiver aqui ao vivo, nós tivemos um volume gigantesco, né? Tivemos mais de 11 bilhões de reais sendo negociados em um único dia nas ações da Vale, tá? Então, o grande assunto foi realmente essa desova, né? A venda, né? O time da Cosan estopou a sua posição, zerou sua posição em Vale. A gente precisa entender por que eles desistiram. Lembrando que eles tinham comprado as ações lá atrás, né? Lá próximo do período de eleições, no ano de 2022, vinham carregando essa posição, né? E desistiram realmente dessa posição. Zeraram em bolsa nessa última quinta-feira, né? Com volume bastante expressivo, né? Lembrando, pessoal, se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, né? Todos os investimentos em ações, lógico que envolve riscos, incertezas, né? Procure sempre um profissional de investimentos, um consultor, um assessor, né? E se puder, sempre ajude também com um like aqui no canal. O canal tem crescido bastante nesses últimos meses, mas a gente sabe que a gente pode chegar cada vez mais longe, tá? Então, a gente está falando aqui de Vale, a gente vê uma desvalorização, né, uma queda das ações da Vale ao longo dessas últimas semanas, ao longo desses últimos meses, e sempre aquela discussão, né? Será que essa venda da Cosan é um alerta, né? Pode cair ainda mais, né? Ou se de fato pode ser ao contrário, pode ser uma oportunidade, um bom momento de entrada, tá? Então, inclusive, se você está vendo o vídeo aqui, né, assistindo, deixa nos comentários se você tem Vale, se você está comprando, se está animado com esses preços, né, nessa faixa aqui dos R$ 50, né? Ou se acha que pode cair ainda mais, né? Realmente a Cosan pulou fora, porque pode cair ainda mais, ou se pode ser um alerta positivo, né? Ou seja, chamar atenção, tá? Então a gente vê realmente, de fato, uma boa desvalorização das ações, tá? Primeiro ponto, antes de falar um pouquinho do que aconteceu ao longo dessa última semana, a gente vai ver um pouquinho aqui dos fundamentos, tá? Lá no projeto exponencial aqui da MSX, inclusive para fazer as recomendações para as carteiras, a gente utiliza uma metodologia muito clara, né? Mas todos os finais de semana, para todos os clientes, né, principalmente ali do projeto, a gente envia um estudo do final de semana. E a gente baseia muito numa metodologia que chama-se Earnings Yield, ou seja, as empresas precisam estar gerando caixa operacional para a gente passar alguma recomendação, tá? Principalmente as boas empresas, as empresas mais líquidas, né, mais saudáveis, e é isso que a gente vai ver aqui um pouco na prática, né? Que a gente vai ver como que a gente faz todo esse filtro das ações, tá? Então, o que a gente tem aqui e o que você está acompanhando, né? Esse aqui foi, por exemplo, um estudo do final de semana, a gente mandou no comecinho desse ano, em janeiro de 2025, tá? E a gente faz um ranking por earnings yield, ou seja, aquela empresa que está mais gerando caixa em relação ao seu valor de mercado, em relação ao seu EV, seu enterprise value, né? A gente faz essa comparação, tá? E a gente tem um filtro ali para ajudar, para facilitar, tá? Então, quando a gente olha para essas ações aqui, tá? Vou pegar aqui o setor, por exemplo, de saneamento, né? A gente tem a Sabesp, no nosso ranking aqui na posição 58, das empresas que mais gera caixa operacional, né, em relação ao seu valor de mercado, em relação ao seu EV, né? Aí tem sempre algumas outras informações como valor de mercado, né? O setor, sempre a gente passa outras informações. Mas dentro do setor, é a empresa que está gerando mais caixa de uma forma operacional, tá? Depois, na sequência, a gente vem Sanepar, né? Depois a gente vem Copasa, né? E por último ali a gente tem Ambipar, segundo essa classificação aqui da setorial da própria B3, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque se a gente olhar lá para mineração, para Vale especificamente, né? A gente vai ver a Vale aqui junto com CSN Mineração. Então, a Vale está super bem ranqueada no nosso ranking, né? E também gera bastante caixa, negociando a um preço sobre o valor patrimonial próximo de 1, tá? Então, número bastante expressivo, com um desconto bastante expressivo, tá? Então, se você quiser receber uma consultoria, uma análise da sua carteira de ações totalmente gratuita, receber também junto essa planilha, ter acesso à planilha, que é uma planilha exclusiva
para os membros aqui da MSX. Entre em contato com o nosso time do WhatsApp, né? Nosso time da MSX, aqui nosso time de atendimento, e só falar consultoria, tá? Só colocar a palavra consultoria, o pessoal já vai saber, o pessoal vai te chamar para você receber uma consultoria grátis da sua carteira de ações, passar uma opinião no nosso time de especialistas e também você vai receber essa planilha que é o nosso ranking aqui. Tá? Então, primeiro ponto, a Vale sim é uma empresa, segundo a nossa avaliação, bem ranqueada, que gera caixa, gera lucro operacional e está bem ranqueada segundo os indicadores. Tá? É lógico que a oscilação diária acompanha ali muito de perto a precificação do minério de ferro, né? Também das condições da China e outras variáveis, mas quando a gente olha para a fotografia, hoje sim, é uma empresa saudável, tá? Está num preço atrativo, e esses R$ 50, sim, na nossa opinião, chama atenção, segundo os indicadores fundamentalistas que a gente tem hoje, tá? É lógico que esses fundamentos podem ser alterados ao longo do tempo, tá? Mas vamos voltar para lá para a gente ver alguns outros indicadores que a gente está vendo aqui na Vale, tá? Então, de fato, a gente teve uma desvalorização recente, né? Teve o leilão aqui, nesse patamar aqui de R$ 50 né? E a gente precisa entender justamente esse fator, tá? Então, essa foi uma das principais notícias aí. Cosan levanta 9 bilhões de reais com a venda da sua participação na Vale, né? Isso aconteceu na última quinta-feira, né? A Cosan, do empresário Rubens Ometo, se desfez de toda a sua participação, cerca de 4% na mineradora, né? Em todas as 173 milhões de ações foram vendidas em um leilão, preço final de R$ 52, preço inicial de R$ 50, tá? Lembrando que a grande desculpa, a grande racional da Cosan aqui foi que a Cosan vendeu os papéis se baseando exclusivamente no objetivo de otimizar a sua estrutura de capital, tá? Inclusive o Banco Citi avaliou que a venda das ações da Vale, detidas pela Cosan, reduz o endividamento do grupo, né, em 23 bilhões de reais para 14 bilhões de reais, tá? Então, essa foi uma decisão única e exclusivamente da Cosan. Para a gente aqui não tem nenhum fundamento que justifique a Cosan sair correndo, mas sim ajuda muito na alavancagem ou na própria desalavancagem da Cosan especificamente, tá? Então, é uma decisão da Cosan. Não é que a Cosan está vendo algum problema, alguma grande preocupação, pelo menos tudo mais constante. Nesse momento, o tempo vai dizer se a Cosan realmente acertou em fazer esse movimento ou não, tá? Mas o que a gente precisa lembrar aqui, né? Quando a gente olha os preços da Vale, né, historicamente, a gente precisa lembrar que essa operação aconteceu lá atrás, né, lá em outubro, né, final de 2022, né? Então, se a gente pegar aqui o preço da Cosan, né, a gente tem um preço de fechamento, né, e a gente tem um preço ajustado por dividendos, tá? Então, essa é a minha informação. Eu vi algumas pessoas falando assim, a Cosan perdeu X bilhões de reais nessa operação, tá? Realmente o net, ou seja, o impacto negativo para a Cosan foi realmente um impacto bastante negativo, né? Só que a gente sempre tem que ajustar também para os dividendos que a Cosan recebeu no período, tá? Então aqui a gente está vendo os preços ajustados, né, no histórico, já ajustados por dividendos, com todos os ajustes que ocorreram no período, tá? Então, só para a gente fazer essa continha certinha, é importante você entender, pô, será que a empresa perdeu dinheiro? Foi muito, foi pouco? Lembre de fazer o ajuste pelos dividendos, tá? Mas a reportagem que eu encontrei aqui em relação a essas informações, né, foi principalmente essa reportagem, tá muito bacana, né, que mostra em detalhes a questão do Rubens Ometo, tá? Mas basicamente o grupo Cosan é um dos maiores grupos do Brasil, fatura 40 bilhões de reais por ano, né, emprega 55 mil pessoas, e a gente sabe, né, que existia uma certa forma alinhamento, né, com o governo atual, mas começou a haver um desalinhamento dos astros, né, que foi apresentado pelo próprio Rubens Ometo recentemente, né, na mídia. Abre aspas, ele falou o seguinte: com o governo metendo a mão, querendo taxar tudo, não dá, né? Afirmou Ometo numa plateia lotada de empresários, mas também alguns representantes do governo, tá? E aí a gente sabe da história, começou a ter uma série de atritos aí, né? Lembrando que a Cosan montou essa operação em 2022, né? Lá em outubro de 2022, essa oposição avaliada em cerca de 18,5 bilhões de reais na época, né? Segundo essa matéria aqui, tá?
Então, a gente viu todo esse desgaste, né? E, de certa forma, a gente viu uma tentativa de influência política, né? Para quem lembra, a gente viu a intenção do governo de voltar a influenciar a antiga estatal, lembrando que é uma empresa hoje 100% privada, né? Não tem participação do governo diretamente, mas é uma empresa privada com um capital pulverizado, e o governo tentou impor um nome para substituição do presidente, né? Colocando um dos nomes aí na época, para quem lembra, né, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Isso trouxe muita certeza, isso trouxe muita volatilidade, por isso que, na minha opinião, né, deixando aqui algumas informações, eu acho que envolve, sim, talvez algum desânimo, né, do próprio método, do próprio Grupo Cosan, mas certamente tem algum envolvimento também político em todo esse imbróglio, em toda essa evolução aí, tá? Então, lembrando, né, como está aqui na matéria, o Conselho da Vara, então, bateu esse pênalti aí, renovou com o Bartolomeu, né, executivo aí, que de certa forma tinha um melhor alinhamento com a própria companhia, e começou todo esse ruído, tá? Então a matéria está bem completa, para quem quiser ler todos os detalhes, né? É muito importante esse ponto de vista, tá? Mas o principal catalisador, né, que fez, pelo menos publicamente, a Cosan vender suas ações, né, que o endividamento líquido, por exemplo, da Raízen, uma das empresas do grupo, somou quase 36 bilhões de reais, né, com muito crescimento ao longo desses últimos meses, tá? Então, foi principalmente uma decisão de alavancagem da Cosan para buscar uma menor alavancagem, principalmente com esses juros mais altos, tá? Aí é aquela pergunta que vocês me fazem, tá? A ação da Cosan hoje está sendo negociada aí na faixa próxima de uma vez valor patrimonial, tá? Esses números são aqui em relação ao fechamento do trimestre, ou seja, no fechamento de 30 de setembro, 30 de junho, 31 de março, tá? E a gente consegue ver aqui nessa tabela que as ações já foram negociadas a 1,2, a 1,3, a 1,6, a 2 vezes valor patrimonial historicamente, tá? Então, por algum motivo, a gente está vendo uma pressão adicional, não só nas ações, mas também no valuation da companhia. A companhia está sendo negociada com muito desconto, tá? Ah, se as ações vão subir semana que vem, se as ações vão subir daqui um ano que vem, né? Quanto que vai subir, Marco? Isso o tempo vai dizer. Mas o que a gente vê aqui, né, é um desencontro entre alguns dos acionistas, né? O governo tem participação de novo indireta, principalmente via alguns fundos de pensão, né? Então teve todo esse ruído ao longo desses últimos meses, e a gente está vendo uma ação que gera caixa, está sendo descontado, muito descontado em relação à sua própria geração de caixa, em relação ao seu valor patrimonial, né? Para a gente sim pode ser um patamar atrativo, né? Chama atenção nessa faixa aí de R$50, um pouco acima de R$50, que a gente está gravando esse vídeo aqui, né? Nos chama a atenção, tá? Então, de novo, a decisão da Cosan foi uma decisão por parte da Cosan, né? A Cosan levantou esses recursos para melhorar a sua estrutura de capital, né? E procuram reduzir seu endividamento com a venda dessa sua participação. Minha opinião, né? Eu acho que vai além das decisões financeiras da Cosan, eu acho que também envolve política, relacionamento. A gente viu publicamente esse desgaste, né, do Ometo, principalmente em relação ao atual governo. Tá? Então, isso vai se somando, né, vai tendo esse desgaste, e são informações todas elas públicas, e a Cosan tomou essa decisão de vender essas ações. Tá? Eu acho que tudo mais constante, né? Se a gente tiver um ano com minério de ferro com uma certa estabilidade, de novo, esses patamares nos chamam a atenção, né, pelos fundamentos que a gente acabou de ver. Reforçando, né, se você quiser receber uma consultoria grátis da sua carteira de ações e receber essa planilha aqui, é só mandar um WhatsApp escrito consultoria, né, que o time vai entrar em contato com vocês, tá? Muitas informações, né, muita oscilação, volume bastante expressivo, mas pelo menos acho que tira um pouco dessa dúvida, dessa pressão, né? Já foi liquidado no mercado nessa última quinta-feira, tá? Agora a gente precisa acompanhar muito de perto crescimento chinês, crescimento, evolução do minério de ferro, né? Mas esses fatores, de certa forma, ficaram aqui à margem, né? Com menor pressão, tá certo? Beleza, pessoal? Então, esse foi o recado aqui de hoje, né? Acho que
bem resumido todo esse impacto. Esses foram os principais assuntos corporativos ao longo dessa última semana, tá? Eu acho que vale a pena deixar a Vale no radar. Segundo o nosso ranking, ela está entre as melhores empresas que geram caixa operacional, lucro operacional em relação ao valor de mercado. O nosso ranking aqui exclusivo, Earnings Yield, que a gente manda todos os finais de semana também para os nossos membros do nosso projeto exponencial, tá bom? Lembrando, pessoal, se você queira saber também, se você tem Vale na sua carteira, está comprando Vale, gosta de Vale ou está totalmente fora de Vale, prefere outras ações, deixa aqui nos comentários, tá certo? Tenham todos uma ótima semana e a gente se vê aqui sempre nos domingos com conteúdos novos, inéditos e tenham uma ótima semana. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau!